Olá pessoal, boa noite, começando agora o 8º episódio aqui do debate. O nosso tema de hoje é a reforma da Previdência, os impactos para o futuro dos servidores públicos de Santa Maria. Lembrando os nossos patrocinadores, JF Gesso e Suzana Riga Investimento. E agora nós já vamos diretamente para os nossos convidados da noite de hoje. Essa trilha sonora da reforma tem nos acompanhado em vários episódios. Os nossos debatedores da noite de hoje: Matheus Azevedo, jornalista, atualmente exerce mandato classista no Sindicato de Jornalistas Profissionais no Rio Grande do Sul. Leonara Marinho, fisioterapeuta do CAPS Caminho do Sol, ambos integrantes do movimento Municipários em Luta. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a vocês, dizer que é realmente uma alegria podermos contar com a energia, com os argumentos, com o posicionamento de vocês. Fiquem super à vontade, tá? Obrigada. E aqui, gente, ao meu lado, o nosso parceiro aqui do programa, né, o nosso querido Lucas Oliveira, formado em Ciências Sociais, especialização em Ciências Políticas, que tem agregado aqui nessa nossa parceria em vários momentos. Que bom que tu está aqui com a gente, Lucas. O prazer é meu, boa noite. Obrigado pela presença de vocês também. Nós que agradecemos o convite, muito obrigado. Muito obrigada. Temos um jornalista que sempre fala bem, né? Vamos falar de nós mesmos agora. Pessoal, nós vamos começar aqui o programa. Sempre a gente tenta dar essa leveza, mesmo que os assuntos não tenham tanta leveza, mas nós queríamos convidar vocês a assistirem um vídeo, e a escolha desse vídeo foi, de certa forma, aleatória e também não, que é de um vereador, acho que o Nick vai passar pra gente, né? E a escolha desse vídeo foi, de certa forma? Esse vídeo é um vídeo de um vereador aqui de Santa Maria, do Partido Novo, onde ele fala algumas coisas a respeito da reforma, né, Lucas? Isso. Ele traz algumas informações, né, sobre o porquê da reforma, a necessidade, né, de ela ser feita nesse período e dessa forma como ele defende. E está defendendo essa pauta do Executivo, né? Então a gente trouxe esse vídeo que é público, tá? Esse vídeo que está publicado no Instagram do vereador Meneghetti, e a gente vai passar aqui para ouvir também o contraponto dos servidores, né? Em especial vocês do movimento. Antes eu poderia fazer duas saudações especiais, antes, porque aí a gente já entra direto no vídeo, né? Eu queria fazer uma saudação especial, né, à diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, a qual eu integro a diretoria como primeiro secretário, né, e também responsável pelo núcleo de delegacias regionais do interior. Esse sindicato que completou 83 anos, né, no último dia 23 de setembro, um dos mais antigos e longevos sindicatos de portas abertas em funcionamento do Rio Grande do Sul. Fantástico. E sempre comprometido, né, com a defesa da sua categoria dos jornalistas e também com a defesa dos sindicatos, dos movimentos sociais, a defesa, né, por justiça social, por igualdade, né, e combater todas as injustiças, né. E esse sindicato, o Sindijors, é apoiador da nossa luta, né, da luta dos servidores, das servidoras do município, porque o Sindicato dos Jornalistas entende que a Previdência é um direito humano, né? Todos nós vamos envelhecer e precisamos envelhecer com segurança. Então o Sindijors, antes de tudo, é um apoiador de primeira ordem da nossa luta. E também queria saudar todos os camaradas do movimento dos Municipários em Luta, né, que estamos desde janeiro nessa luta aí para não perder direitos. Então queria fazer uma saudação especial a todos os camaradas e todas as camaradas desse movimento aguerrido. Perfeito, e que bom que existem, né, essas frentes de combate, de luta por direitos tão necessários, absolutamente indiscutíveis, né? Então, e que bom que vocês estão aqui para trazer toda essa luta que vocês vêm desenvolvendo. A partir desse vídeo, e não que esse vídeo vá pautar a nossa conversa, a partir desse vídeo nós vamos então desenvolvendo o contraponto, porque nós até sempre comentamos, né, Lucas, que o nosso objetivo aqui é trazer à mesa temas e esse tema tem sido de uma urgência inquestionável, temas que são necessários de ser debatidos. Como aqui nós não temos amarras ideológicas, políticas, restrições de nenhum tipo, somos um campo neutro, então por isso que nós sempre gostamos de convidar todos os lados. Nem sempre os nossos convites de todos os lados são aceitos, mas nós convidamos. Então vamos assistir. Quem é a conta pelo rombo da Previdência do município de Santa Maria? A conta também é do servidor e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Na última quinta-feira foi apresentado pelo Poder Executivo a proposta de reforma da Previdência, foram apresentados 2 cenários
e neles foram indicados a questão do déficit atuarial do município de 4,5 bilhões de reais e o aporte da prefeitura projetado para 2025 estimados em 215 milhões de reais. E precisamos entender o porquê desse déficit. Esse déficit ele é levado pelo seguinte princípio: o sistema do IPASP ele é baseado no sistema de repartição, que pressupõe uma base de servidores ativos contribuindo para o pagamento das aposentadorias dos servidores inativos. Entretanto, a mudança da curva etária da população no Brasil, o aumento da expectativa de vida e também a impossibilidade de manutenção dessa relação entre ativos e inativos, uma vez que não podemos aumentar o quadro de servidores indiscriminadamente, vem acentuando esse déficit nos últimos anos, somado a questões previstas no plano de carreira, e agora temos um problema para resolver. E a pergunta que fica é de quem é essa conta a pagar. Se essa conta é dos servidores do município, dos servidores do IPASP, ou se é da população de Santa Maria, deixando de receber serviços na saúde, serviços na educação e serviços na infraestrutura, que é um dos gargalos, é um dos pontos que a população mais se queixa, pensando que 215 milhões de reais deixaram de ser aplicados nesses serviços para pagamento do IPASP. Seguindo, fiz uma análise a partir do portal Transparência, dentro do site da Prefeitura Municipal, analisando a folha de pagamento do mês de agosto de 2025 e apresento aqui alguns dados que eu obtive lá. Primeiro, que são 3.691 servidores ativos, recebendo, em média, salário bruto R$ 7.600 no mês de agosto de 2025, com seus salários pagos pelos impostos recolhidos por 74 mil trabalhadores, e também as suas empresas, que oferem um rendimento médio de R$ 4.648,36 por mês, conforme o Ministério do Trabalho e do Emprego, dados de 2023. Então aqui já temos uma primeira informação, a diferença entre o salário do servidor público, do cidadão, do trabalhador privado da nossa cidade de Santa Maria. Posso fazer uma parte? Claro, podemos dar uma pausinha? A quantidade de servidores, então daqueles 3.700 vamos dar servidores, pause. 36% recebem. Pois não. Até aqui eu acho que nós podemos fazer algumas considerações que são muito características de quem prega o Estado mínimo. Né? Nós sabemos que o Partido Novo, quem é do Partido Novo, eles têm essa fala de o Estado mínimo para a população, o Estado máximo, né? Para quem está no topo da pirâmide. Né? A gente tem várias situações que a gente pode ver isso né? O Zema foi um caso, né? Que aumentou em um horror o salário dele, né? Então é mínimo, o Estado deve ser mínimo para quem, né? Uma outra coisa que eu acho super importante a gente frisar, né? E isso tem a ver, pessoal, com a natureza do trabalho. A natureza do trabalho de um servidor público é totalmente diferente da natureza de um trabalho de um trabalhador do setor privado, né? Por quê? Porque o serviço público ele visa ao bem-estar da população, né? Embora a gente veja muitas falas dizendo assim, porque né, tem que ter dinheiro para investir aqui, investir lá, mas muitas vezes o que a gente vê da diferença entre a fala e a prática tem um caminho muito distante, né? Então, como eu estava comentando, a natureza do serviço público é diferente, né? O trabalhador privado, o serviço privado, o objetivo é lucro. Mesmo ele sendo um prestador de serviço para o serviço público, a empresa de natureza privada, é o lucro. O serviço público tem tem um outro viés. Perfeito, e é muito bonito a gente trazer isso, porque né, a gente trabalha pelo bem-estar da população. Né? E isso independe do lucro, independe de números. Né? Então logicamente que a gente vive numa sociedade capitalista, onde interessa muito os números e isso precisa ser trazido, mas a responsabilidade que nós temos com as nossas funções, a legislação que nos ampara é completamente diferente, né, de um trabalhador no serviço privado. Uma outra coisa que é muito importante a gente elencar é que nós entramos no serviço público por concurso, né?
concursos já nos exige. Ora, quem procura um trabalho no setor público, ele também vai pelas garantias que o setor público traz, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num momento, né, em que tu está estraçalhado pelo trabalho virou moda. Né? As remunerações estão cada vez menores e a pessoa precisa trabalhar muito mais para conseguir uma remuneração que, se fosse mais justa, ela não precisaria, né, trabalhar em 3 turnos, às vezes, para dar conta das necessidades que ela precisa. E como eu digo assim, ó, ela não, ela investindo o tempo dela nesse trabalho, ela não dá tempo para ela pensar que ela está sobrevivendo apenas, que ela não está vivendo. Normaliza essa situação. Então, quando tu entra para um serviço público, tu já pensa assim, nossa, eu vou ter, não que isso seja descanso, comodidade, não, pessoal. Tu tem, assim, ó, as garantias que tu vai ter um trabalho, que tu vai estar estável, tu não vai estar sujeito a demissões. Estabilidade, claro. Isso te sugere, assim, te possibilita tu fazer um planejamento de vida muito mais tranquilo, tu investir nas coisas que tu precisa, né? Mas também tem essa questão dessa coisa mais, né, mais nobre, mais bonita, tu tá trabalhando pela população, pelo bem-estar da população. Então, no momento que o vereador traz essa diferença de salário do privado pro público, ele praticamente que ele põe as duas profissões, não estou querendo desmerecer nada de outras profissões, mas são naturezas completamente diferentes. Aí a gente já tem um contraponto. Perfeito. E antes disso também, eu esqueci de fazer o registro de dizer que o vereador Meneghetti foi convidado para estar aqui conosco e disse que, em função de não ter concluído os cálculos que ele vinha desenvolvendo, ele não estaria presente. Só para registrar, para dizer o motivo também que nós estamos exibindo o vídeo dele. Temos vários comentários aqui. O Gustavo Medeiros: oi pessoal, tudo bem? Por nenhum direito a menos. É verdade, Gustavo. A dizendo a culpa não é nossa. A Ivete Cardoso: a conta da má gestão dos governos. A Camila Lovato: quantos CCs este vereador tem dentro da prefeitura? O vereador pode ter 5 CCs, né? Não sei se tem um número estimado, acho que depende da negociação política, creio eu. Sim, né? não, eu acho que ela está perguntando quantos assessores ele tem na prefeitura de divisões, a gente não tem como saber. Eu não sei. Tá, mas são 5 assessores diretos do vereador, mas ele está perguntando se o vereador tem cargos na prefeitura, isso a gente não tem como Na saber. Câmara de Vereadores são 5 assessores. 5, tá certo. É uma coisa, inclusive, que tem também surgido na mídia, denúncias de cargos, né, de parentescos, de contratações cruzadas também. E a gente pode até levantar uma questão sobre isso, porque a gente acaba, como eu falei, a questão do cansaço pelo excesso de trabalho, que a gente está normalizando isso, né? E a gente tem um exército de pessoas doentes, adoecidas mentalmente e fisicamente por causa disso. As né? professoras falaram isso quando estiveram na Isso, TV. Exatamente. O pessoal da saúde, eu sou da servidora da saúde, a gente sabe muito bem como que funciona isso, né? Mas tem uma questão especificamente nessa relação, vamos dizer assim, porque nós temos alguns princípios da administração pública que são muito assim respeitados, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu não estou fazendo apologia nenhuma nos Estados Unidos, que quando eles são entendidos na essência, não precisa de um monte de artigos para te explicar, sabe? Aquele escaneamento de coisas assim, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O princípio, ele engloba muitas coisas se ele é bem entendido, né? Então, nós temos, assim, a independência dos poderes. O poder executivo é um, o poder legislativo é outro, né? E a gente até questiona, assim, por que existem, se é que existem, cargos de CCs dos vereadores no Poder Executivo. Esses poderes são independentes. Sim, né? A partir disso, a gente pode fazer uma leitura e um questionamento assim, de várias coisas que muitas vezes... a gente vai normalizando isso. Mas será que é certo? Isso, sendo certo ou não, existe uma normalização também disso, né? O que vocês acham que poderia acontecer para que não se normalizasse ou que fosse algo atípico a ponto de dizer, olha, aconteceu, tem um parente lá, tem... Ou já se normalizou, como em vários períodos se normalizou a rachadinha também do salário dos CCs. Vocês acham que existiria uma forma de fiscalização ou de apontamento de não, isso não está certo, não pode? Ou o brasileiro já entendeu isso como normal?
Olha, eu vou respondendo a pergunta, vou falar de uma forma mais ampla. Não estou falando especificamente na relação da Prefeitura de Santa Maria com a Câmara de Vereadores, de uma forma mais ampla. O controle social ele é muito importante. E o Estado deve investir no controle social. O controle social deve ser uma política de Estado, não de governos. Então é muito importante, né? Eu sou um defensor da participação democrática, da democracia participativa. Eu acho que nós temos que investir cada vez mais nessas questões. Eu defendo, né, como um filósofo que eu gosto muito, né, o Vladimir Safatler, diz que o governante forte é aquele que delega para a população. Esse é o governante mais forte. Eu acho que nós temos que cada vez mais delegar mais para a população, né? E o controle social é muito importante de forma geral em todos os quesitos, né? Mas, Matheus, tu não concorda que a forma com que é feita a nossa educação, e aí indo nessa mesma tua ampliação do olhar do Brasil, a forma com que é feita a educação, a forma com que as políticas muitas vezes assistencialistas ou a forma com que o voto é conduzido, né? Época de eleição, isso falando do Brasil inteiro, as coisas funcionam, a rua que não foi asfaltada, a iluminação, e o povo se satisfaz com aquela moeda de troca e em resposta elege por mais 4 anos e muitas vezes se perpetuam no poder. Tu não acha que para haver essa mudança de olhar, de haver o controle social, a gente não precisava investir muito lá na base para que as pessoas desenvolvam já esse olhar de que tudo é nosso e a gente precisa cuidar? Claro, eu acho que é uma questão que perpassa também pela educação, né? A educação ela é muito importante, né? Nós nos sentirmos sujeitos de tudo, inclusive do público, é uma questão de educação. Então, eu acho que também a educação ela tem um papel muito importante, né? E por isso, né, eu particularmente defendo que os governos, independente da sigla partidária, devem investir cada vez mais em educação, né? Sim. E o que a gente vê não é isso, a gente vê problemas na educação, não só aqui em Santa Maria, também aqui em Santa Maria, sim, escolas com uma infraestrutura muito ruim, falta de professores, né? Falta de monitores para, de repente, crianças que necessitam de um cuidado maior, e não só aqui em Santa Maria, em vários lugares. Nós estamos falando aqui de Santa Maria porque é onde a gente mora, onde a gente vive, né? Mas então eu acho que é isso, acho que tem que se investir mais na educação, tem que se investir mais na saúde no mental SUS. Dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, de todo mundo. Mas eu acho importante a gente fazer um questionamento também de que educação a gente está falando. Que tipo de educação a gente está falando, né? Porque, veja bem, assim, não adianta a gente só falar em educação sem discutir o que se desenvolve nos programas educacionais, né? O que a gente vê, e isso eu falo muito, uma visão da educação que o Paulo Freire pregava, né? A gente vê absurdos das pessoas falando do Paulo Freire sem nunca ter aberto um livro. É verdade. Para falar do Freire. O que o Paulo Freire pregava? E aí a gente vê assim, muitos comentários dizendo: a educação está da maneira que está porque o Paulo Freire é o patrono da educação. Não usam 5% na educação do que era preconizado pela educação freiriana, né? Que é a educação de comunidade. O que é uma educação de comunidade? É tu aprender a desenvolver o teu olhar para o entorno, sabe? É a educação, como ele dizia assim, a educação se dá em todos os cantos, não é só nos bancos escolares. Então, aquele olhar assim, aquele olhar que, vamos trabalhar com as crianças agora a separação do lixo, como que está a nossa rua, por que a nossa rua está dessa maneira, né? O que a gente pode fazer por esse problema, puxar, né, esse olhar das crianças, dos adolescentes, para a identificação do problema, por que existe aquele problema, e que estratégias seriam desenvolvidas para poder amenizar aquilo ali. Então, muitas vezes, os estudantes sabem horrores dos Estados Unidos, da Austrália, da China, mas não sabem o que está acontecendo no portão da casa dele para fora. Uma educação cidadã, né? Cidadã e crítica, né, Matheus? Com certeza. E crítica. Mas aí a pessoa votaria com mais consciência, talvez? Exatamente. Mas o que a gente tem hoje, né? Os currículos escolares colonizados pelas instituições financeiras, né?
é o BNDES, a OCDE, né, ditando os programas que estão, né, dentro do... Muitas vezes tirando até a liberdade, né, a essência pedagógica do professor, dele poder desenvolver algumas coisas, porque tem que utilizar aquelas cartilhas, aquelas coisas que vêm, né, pré-organizadas, né. Uma vez, só para ilustrar, eu vi uma ilustração de um desenho, o Maurício de Souza fez, e não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele é uma sumidade, assim, é um autor brasileiro. E ele dizia assim, ó, tinha um menino que foi para a escola e ele queria saber por que o passarinho era azul, o passarinho que pousava na janela dele. E a professora dizia, não, agora você não tem que saber isso, agora você tem que estudar tal coisa. Então, assim, ó, a gente vê aquela questão do olhar crítico, curioso, muitas vezes ser podado por aqui. Não, você tem que saber isso, você tem que ler isso desta maneira, né? Então é aquela educação que já vem para massificar e não é para desenvolver o pensamento crítico. Exatamente isso. Nós precisamos de uma educação mais libertária, digamos assim, né? E sobre a questão que tu falou, né, de votar com mais consciência, eu acho que com certeza a educação é uma parte que vai contribuir, tendo uma educação mais crítica, mais cidadã, como a Leonara muito bem explicou. Rubem Alves, lembrei. Rubem Alves. Veio o nome. Vai fazer com que a gente tenha cidadãos mais críticos, mas não só por votar. A política a gente faz o dia a dia. Exatamente. Né? A política a gente faz o dia a dia. E muitas coisas a gente percebe que não são resolvidas a partir dessa política liberal burguesa que nós temos instalada no Brasil e no mundo. Muitas vezes a política do dia a dia, a força dos movimentos sociais, a força das ruas são que conseguem muitas vezes vitória para os trabalhadores, digamos assim. Então é muito importante, independente da classe social, a gente pensar a política no todo, não só chancelar alguns números de 2 em 2 anos. A política é muito maior que isso. Né? Perfeito. Vamos a mais uns comentários. Acho que tem que voltar um pouquinho, Nick, não sei se tu consegue, a conta da má gestão dos governos, a Camila Lovato falando quanto CCs, então, a Patrícia Machado de Vargas, se o governo péssimo insistir em fazer os servidores pagarem essa conta que não é nossa, vamos às ruas, vamos à luta. Tá ótimo já, Nick, muito obrigada. O Dalton falando, foi uma letra, a Cláudia Emanuele, não a reforma perversa da Previdência, vamos para as ruas impedir a retirada de direitos. O Jonatas, claro que existe algo sobre os CCs, pois o próprio procurador do governo ontem, em audiência pública, não respondeu nada do que foi questionado, como exemplo a CCs recebendo R$60 mil por mês. A Ivete Cardoso falando, eu sou admiradora da pedagogia do Paulo Freire. A Camila falando, concordo com o Jonatas, nunca essa troca de favores e este nepotismo cruzado foi tão escancarado, CC ganhando mais que o prefeito. E o Jonatas, e gostaria que nesse debate isso venha ao debate, uma pessoa receber acima do teto por vaidade ou talvez ego do executivo, pois para receber esse valor deveria agregar muito para a população. Juntando alguns comentários, o nome governo péssimo, o nome reforma perversa, são nomes que têm sido comuns, né, aos movimentos. O que vocês podem dizer sobre isso? Olha, na realidade, eu penso que essa proposta, né, e antes eu queria deixar bem claro aqui, né, nós nos ressentimos muito com o governo, e isso foi até algo que foi levantado na audiência pública de ontem, que aconteceu na Câmara, que debateu a questão da Previdência. A Câmara estava lotada, tanto de professores quanto também de municipários, e foi levantada essa questão que a Prefeitura, não sei se ainda está no site da Prefeitura, mas a Prefeitura criou uma cartilha explicando a reforma da Previdência, uma cartilha muito bem feita, com muita qualidade, e colocou essa cartilha também no site. E essa cartilha, no nosso entendimento, eu não sei se foi propositado ou não tenho como afirmar, mas no nosso entendimento, essa cartilha, ela estimula uma cisão entre os servidores e a sociedade, algo que não tem por que acontecer. Nós temos a cartilha, né? Podemos passar a cartilha, Nick, por favor? Desculpa, Matheus. Não, então nós entendemos isso. Até ontem foi pedido para o Executivo retirar isso do site, né? E por que nós somos contra essa reforma da Previdência? Porque nós entendemos, primeiramente, né, a questão basilar é que essa conta não é nossa. Por que essa conta não é do servidor?
Porque o déficit da Previdência não foi criado pelos servidores. O regime, se eu não estou enganado, que me corrijam, a Constituição possibilitou a questão do regime próprio de Previdência, que é o nosso caso, o IPASP. Então, em 88, com a Constituição de 88, foi constituída essa possibilidade. Nós só fomos ter um instituto em 2004. Né? Em dezembro de 2004, por lei, foi criado o IPASP. Então, nós temos um hiato aí de 15 anos, 16 anos, enfim, 13 anos. Agora, né, eu sou de humanas, né? Então me perdoe. Só ele que não. Então, esse ato já gerou um passivo muito grande. Né? Se não me engano, foi falado ontem na audiência que o IPASP ele já começou com um passivo de 70 milhões à época. Não tenho certeza desses valores, mas já começou com esse passivo e com poucos recursos em caixa. Ao longo desse período, nós tivemos governos que... Então, de 88 até hoje, nós tivemos governos que negligenciaram totalmente o IPASP ou parcialmente. Então, por isso que nós defendemos que essa conta não é nossa, porque nós, servidores, todo mês, eu desconto 14%, a Leonora desconta 14% do salário dela, nós não vemos esse recurso. Então, às vezes, as pessoas falam, as pessoas que eu estou falando na generalidade, elas falam, elas têm um entendimento que a Previdência do servidor público é uma benesse, é um prêmio, é algo assim que está sendo dado. Não, eu estou pagando a minha parte, todo santo mês eu pago a minha parte, eu não vejo nem a cor desse dinheiro. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser colocada. Outra coisa que eu acho muito importante, né, nós não estamos aqui, embora nós tenhamos as nossas ideologias, eu tenho a minha ideologia muito bem definida, mas nós não estamos aqui defendendo partido A, B ou C, nós estamos defendendo a luta dos servidores e das servidoras. O governo passado, o governo que se elegeu, né, do Rodrigo Décimo e da Lúcia Madruga, eu me lembro na campanha do ano passado, era assim, Santa Maria era a melhor cidade do mundo. E aí foi passar o período eleitoral e aí já foi anunciado um déficit, se não me engano, de 90 milhões, 100 milhões, e aí começou um outro cenário. Então, como esse governo, que é uma sequência de 2 mandatos do governo anterior, eles estão no 9º ano e vão se completar esse governo, vão para 12 anos, 3 mandatos. Eles não tinham percebido o problema do IPASP antes? Foram perceber agora? Né? E aí nós achamos assim, muito ruim essa coisa assim, não, se não for aprovado agora, que a gente já ouviu algumas manifestações nesse sentido, em dezembro, janeiro, novembro, dezembro, não vai ter dinheiro para pagar os servidores. Né? Mas como assim? Né? Como se chegou nesse estado se não é um governo de decisão, é um governo de continuidade? Então isso gera muitas dúvidas na gente, né? Essa dissonância, né, entre o que foi pregado nas eleições do ano passado e a real dívida, o real déficit que está sendo manifestado pelo governo, né? Então, nós não estamos manifestando nada se aconteceu isso, aquilo, até porque a gente não tem conhecimento, mas que gera uma dúvida e um espanto na gente gera, que nem dizia o ex-vereador Jorjão, né? Pasmem, né? A gente não consegue perceber o que de fato aconteceu, né? Agora, quando tu fala sobre essa cartilha, por exemplo, dar a nítida impressão ou de que está colocando em lados opostos ou até criando uma cisão, uma rivalidade entre população e servidores. Como é que é a reação da população? Apoia os servidores? Já se manifesta de forma contrária? Vocês têm um termômetro sobre isso? Olha, nas manifestações de rua, como eu disse, né, a gente vem do movimento dos municipários em luta nessa batalha desde janeiro. Então a gente vê algumas, né, Leonardo, manifestações de rua, panfletagem, conversando com a população, e sempre o acolhimento da população foi muito boa. Muito grande. Né, muito boa. Eu não sei dizer o percentual, né, mas a gente sabe, pelo que a gente viu, que na praça, por exemplo, Saldanha Marinho, sempre quando a gente foi, o acolhimento da população foi boa. Muitas pessoas paravam para conversar, concordavam com nossos argumentos. Isso é o que a gente pode dizer nesse momento, né? Senão senão a gente não estaria sendo verídico também. Mas uma questão que eu acho que é colocada, em geral, é a questão essa questão que tem que ser desmistificada, entendeu? O passivo do IPASP de 4,5 bi está impedindo que o governo faça UBS,
faça escolas, pavimente rua. Primeiramente, para quem está acompanhando o nosso programa, em geral, os governos municipais eles não fazem nem UBS, nem constrói escola, nem pavimento rua com dinheiro próprio do município. Eles buscam dinheiro da União, do governo federal. Então, isso é a primeira coisa que tem que ser colocado. Né? Eu não sei se o governo se equivocou ao fazer essa manifestação, né? Pode ser, mas o que a gente percebe é que essas obras de grande vulto não são feitas pelo dinheiro próprio do município. E outra questão, esses 4,5 bi, eles são um passivo atuarial. O que é um passivo atuarial? É um passivo para o futuro. Se todo mundo se aposentasse, todos os servidores do município se aposentassem hoje, dia 2 de outubro, ia falir a Previdência. Mas a gente sabe que não acontece isso. E outra questão, vocês se lembram a PEC 66, que tratou a nível federal da Previdência, que foi derrubada muito pela luta dos servidores, tanto nas esferas federais, estaduais e municipais. Nós aqui, junto com os professores, nos mobilizamos para lutar contra essa PEC. Mas dentro dessa PEC, que depois se transformou na EC, na Emenda à Constituição 136, nós também éramos contra isso, mas foi aprovado e é algo que os governos podem lançar mão, que é o quê? A possibilidade de renegociação do passivo atuarial por 25 anos. Então o governo municipal ele tem essa possibilidade, como foi muito bem colocado ontem pela Selma, que é dirigente do Simprosme, na nossa audiência pública, ela colocou isso. Então o governo ele tem essa possibilidade de por 25 anos fazer, digamos, essa amortização, essa renegociação por esse período. Então tem alternativas. Outra questão, né, e depois vou parar. Outra questão, assim, se coloca que a única forma de reforma da Previdência é tirando o direito do servidor. Isso é um equívoco. Existem mais 3 formas que podem ser feitas. Primeira, a questão da amortização, que de certa forma o governo já faz, quando ele coloca, de certa forma, uma parcela do orçamento para ir minimizando a questão do passivo do IPASP, o aporte. Então isso, de certa forma, o governo já faz. Mas existem outras 2 que são muito importantes, como, por exemplo, a segregação de massas, que é quando tu divide... Eu estou explicando, eu não sou da área, viu? Eu estou explicando pelo peixe que me venderam. Quando tu divide os servidores, tu faz um marco temporal e divide. Para cá são os mais antigos, digamos assim, e eles vão ser aportados pela prefeitura. Vai ser criado um fundo e esse fundo vai ser extinto quando todos os aposentados e quem se aposentou falecer. E o outro marco, digamos assim, dos mais jovens, digamos assim, estou explicando bem grosseiramente, né? Segue sendo pela capitalização, como é feito hoje através do IPASP. O IPASP é um instituto que faz capitalização do seu recurso. E outra questão muito importante é o aporte de bens e direitos, como, por exemplo, quantos prédios públicos nós sabemos que a prefeitura tem, não só a prefeitura, todos os entes públicos. Aqui em Santa Maria tem prédios federais, estaduais e municipais, terrenos, né? Isso pode ser feito, né, a venda desses bens para aportar o dinheiro na dívida do IPASP. Nós achando que isso seria uma forma muito justa, já que essa dívida não é nossa, foi feita por administrações anteriores, e isso poderia ser uma saída. São possibilidades. Quer comentar alguma coisa, Lucas? Não, só em relação a essa questão que a prefeitura alega que está aportando 250 milhões, né, para 215 milhões. 215? Aqui tem 215 milhões, né? Que vai faltar, então, dinheiro para pagamento do 13º, que esse dinheiro poderia ir para a escola, para a segurança, enfim, para a saúde, né? Enfim, tá? Mas eu queria que vocês comentassem, brevemente, como que a prefeitura alega essa situação e, ao mesmo tempo, a gente sabe que foram gastos aí milhões de reais com publicidade, por exemplo. Tá? Eu vi muitos de vocês comentando sobre isso, alguns vereadores, enfim. Eu queria ouvir de vocês como que o servidor se sente nessa situação onde ele está sendo o único culpado, digamos assim, pelo déficit, pelo esse rombo na Previdência, e ao mesmo tempo o poder público que está, de certa forma, acusando os servidores, botando os servidores contra a população, gasta todos esses milhões, eu acho que foram 3 milhões e 200 mil agora no último
no primeiro semestre só em publicidade da prefeitura na televisão, na internet, enfim, em todos esses meios. Na logomarca. Então eu quero saber sem falar campanha política. Como vocês, como servidores, como vocês se sentem, né, sendo acusados do rombo da Previdência, que não é de vocês, isso está comprovado, isso não é nenhuma opinião, está comprovado com dados, né? Ao mesmo tempo que a prefeitura tem esse investimento, ou seja, como a prioridade é a publicidade e não a manutenção do IPAS, a manutenção das aposentadorias. Eu só queria voltar um pouquinho atrás, claro, na questão que tu trouxeste do dinheiro que vai para que está faltando para o posto de saúde, para o asfaltamento e escola, enfim. Bom, não é só desse valor, né, que sai esse dinheiro. O executivo também, se ele é bem intencionado e com projetos, ele tem maneiras de captar verbas, né? Por projetos, a gente sabe, teve um vídeo público de um vereador que mostrou, ou candidato a vereador, eu não lembro, quanto de recurso que voltou para a União porque não foi aplicado no município, né? Então o executivo tem possibilidades através de emendas parlamentares, que se não me engano tem um ônibus escolar que veio para o município através de uma emenda escolar, de uma emenda parlamentar, mas tem muito projeto também que pode ser, desde que, né, obedecido o prazo e as questões legais, que podem captar recursos e que ajudam, muitas vezes, né, nesses investimentos que ele cita que precisa tirar, né, da nossa previdência, do aporte previdenciário. Então, tem essa questão. Isso é uma opinião muito minha, que eu vou falar para vocês. Assim, ó, eu acho que governo nenhum tem que usar a logomarca. Nós temos um brasão da prefeitura, né? Isso não é característica desse governo. Não é uma prática. É uma prática que vem se sucedendo, tá? Só que é o tipo de coisa, tu normaliza e aquilo acaba se repetindo. Isso. É gasto em publicidade que não tem necessidade. Então, se cada governo entrar, vai fazer todos os crachás de novo, vai fazer todas as placas, os layouts que estão nas unidades de saúde, com a logomarca, há necessidade disso? Ainda mais num cenário de crise financeira. Há necessidade de fazer isso? Há necessidade de tanta propaganda? Né? Então, a gente pensa assim, muitas vezes que é um dinheiro que poderia ser empregado também em outros setores básicos, né? Saúde, educação, segurança, que são as coisas mais sensíveis dentro do governo, e que não está indo, né, para investir em propaganda, né? Sem falar outras coisas que é de domínio público, né? Não, com certeza. Então, como que a gente se sente, né, assim, sendo o vilão da história, né? Ou seja, pau que bate em Chico não bate em Francisco. É mais ou menos assim, né, tentando num chavão popular assim, entender por que os servidores são culpados enquanto tem bastante dinheiro indo para outro setor, né? Sabe que isso aí, só para te complementar, isso faz parte do que a gente estava falando agora há pouco, a população não tem esse sentimento de pertencimento. As coisas públicas são de todos e a gente não tem esse sentimento. Não. Isso é muito característico o nosso aqui, por ter sido colonizado, né? A América do Sul, a América Central, né? Porque se eu vai pegar um exemplo só, Portugal, por exemplo. Portugal é um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes ao Estado e ao bem público. A educação é de qualidade porque as pessoas se sentem representadas. Os impostos são caros, são pagos, mas elas têm um retorno. E esse sentimento de que você pertence àquilo. Aquilo é seu, a praça é sua, a escola é sua. Aqui nós não temos esse sentimento. Esse sentimento ele é deturpado, né? O servidor público é aquele que é o gasto, é aquele que eu como contribuinte estou pagando para ele não trabalhar. É o que eu estou pagando para ele se aposentar. Então bota o confronto entre... Todos somos trabalhadores. Então confronta trabalhador com trabalhador. Isso é uma decisão muito grave, que não é uma prática do governo, da prefeitura, do governo Rodrigo Décimo, nada disso. É uma prática que vem de muitos anos, né? De várias décadas, vários séculos, né? Pode dizer assim. E só se reflete em momentos como esse, de crise, né? Onde apertou a crise, ninguém vai apertar. O servidor, né? É sempre assim. Então, bota a população contra os servidores e é isso que acontece. E é uma relação com a coisa pública também, né? Exatamente. É uma relação com a coisa pública, porque, por exemplo, tu faz uma praça na tua comunidade lá, né?
Tem comunidades que são mais conscientes, que inclusive brigam, labutam, né? E vão à luta para ter a praça, para ter a academia ao ar livre e tal. Mas parece que uma parte que não tem essa consciência, que aquele bem ali foi feito com o dinheiro que é dele, que não é da prefeitura, não é do Estado, não é da União, é dele porque ele é o contribuinte, né? Exato. Então assim, não, eu vou lá e vou depredar porque não é dinheiro meu, né? Não é meu. Não é do meu, sabe? Não faz essa relação, né? Então, eu acho que é importante essa conscientização, né? Que a população, acho que aos poucos, paulatinamente, vai desenvolvendo que ela é parte da coisa pública, agora, né? Todos nós. Concordando com vocês três, quando a gente tem, então, uma marca que é tão trabalhada, que é desenvolvida a cada gestão, né? Começou durante a campanha, e aí quando fala em investimento, a gente sabe que foi uma campanha de valores bem altos que nós tivemos aqui, de uma Santa Maria que estava com tudo super bem, né? E depois a gente vê que a realidade não é essa. Então a gente tem esse trabalho dessa marca e ao mesmo tempo a gente tem essa situação do servidor ser o responsável. Qual é o trabalho, o foco, a presença, a intensidade, a constância que vocês estão trabalhando para lutar com essa marca e com essa possibilidade de a gente ter uma população que daqui um pouco vai dizer, é aqui, a gente não tem mesmo o posto médico, mas também vai tudo para esses servidores. Como é que está sendo a intensidade do trabalho de vocês para entrar nessa luta, não digo por igual, né, que é desigual, mas para pelo menos fazer um trabalho significativo? A gente está tentando, da medida do nosso possível, né, dialogar, trabalhar com a verdade, né, cumprir. Nós não temos problema nenhum de defender que somos contra essa reforma, pelo menos contra as duas propostas apresentadas pelo governo, né? O governo apresentou duas propostas que, no nosso entendimento, é uma perversa, a outra é mais perversa ainda, né? Nenhuma melhora. Nenhuma é boa, né? E por que nós somos contra, né? E por que nós nos posicionamos, né? Tanto o Simprosme em assembleia, quanto os municipários em assembleia. E nós, do Movimento dos Municipários em Luta, na nossa Assembleia dos Municipários, lutamos muito para isso, é de não aceitar nesse momento nenhuma dessas propostas. Por quê? Porque nós notamos que o governo, com essas duas propostas, ele não corta na própria carne, né? Ele só quer tirar direitos dos servidores. Por exemplo, nós não vemos na proposta uma coisa básica. Tá, o IGAN fez essa proposta, apresentou essa proposta, né, que vai, se caso for aprovada, comprometer muito o futuro nosso dos servidores. Tá, mas a curto, médio e longo prazo, como ficarão as finanças do IPASP? Né? Nós não podemos assinar um cheque em branco. Né? Se o IGAN, que deve ter cobrado para fazer esse serviço do município, cobrou, né, ele tem que apresentar os cálculos, como ele chegou nisso, como vai se dar a saúde financeira do município. Isso nada nós não sabemos. Isso teve uma assembleia, teve uma audiência pública ontem na Câmara, promovido pela Comissão de Educação, a qual nós parabenizamos pela iniciativa, né? Mas o Executivo não apresentou nada. Nós achávamos, servidores, né, Leonardo, que o Executivo ia apresentar num telão, aos dados. Não apresentou nada. Então, a audiência ela foi boa, mas ela poderia, com dados, ter sido muito melhor. Então, né, o Executivo ele perdeu uma oportunidade, né, de apresentar esses dados. Então, isso é um cheque branco. Nós não vimos o Executivo, na proposta dele, dizer que vai reduzir CCs. Nós não somos contra CCs, né? O CCs ele cumpre o seu papel, não é isso. Não estamos aqui demonizando ninguém. Sim, claro. Nós estamos debatendo no campo das ideias, né? Mas a gente sabe que supostamente o município hoje tem 247 CCs. Nós achamos, na nossa opinião, um número muito alto, ainda mais para um município que está quebrado, né? Outra questão, contratos emergenciais. Nós temos um monte de contrato emergencial. Então, os governos, não é só aqui em Santa Maria, não vamos ser levianos, né? Isso, pelo que eu vejo, assim, é uma prática que ocorre em outros municípios, de transformar, e a Leonara fala muito nisso e muito bem, de transformar o extraordinário em ordinário. Porque o contrato emergencial está no nome já, ele é emergencial. Ele é para uma situação de calamidade, para uma situação extraordinária. E o que a gente vê é as pessoas contratadas ad eterno, né, não respeitando o que, inclusive, determina isso, né?
A questão dos terceirizados. Hoje nós temos... E mesmo está na Constituição, né? Mesmo na Tem Constituição. uma da Constituição 88, que é a pessoa para trabalhar no setor público tem que preferencialmente ser por concurso público, admitida por concurso, e só em momentos de urgência ou crise, né, uma crise climática, alguma doença, se faz o emergencial. Sim. A questão também, para complementar, dos terceirizados, né, a gente sabe que existem no município centenas de terceirizados, né, ao longo, isso não foi criado no governo 10º, tá? E isso foi uma escolha de várias administrações que paulatinamente vêm, né, investindo no trabalho terceirizado. E nós não temos nada contra os trabalhadores terceirizados. Pelo contrário, nós solidarizamos a eles, porque sabemos que muito dos trabalhos terceirizados são os mais precarizados. Né? Então, não respondeu nenhuma dessas questões. Não respondeu como se dará, o governo não apresentou, né? Eu não faço parte do Conselho Consultivo, mas a gente sabe através dos camaradas que participam, dos sindicatos, o governo não apresentou como se dará a política dele fiscal e tributária para a arrecadação de recursos. Seria o momento ontem. Né? Seria o momento. Como vai se dar isso, né? Quando que o governo pretende, já fez alguns concursos, mas o governo pretende fazer mais concursos, né, concursos robustos para, né, contratar mais servidores efetivos, porque o próprio governo aponta que o problema é o quê? Nós temos 1,23 ativos, servidores ativos, para 1 inativo. E o cálculo correto seria 3 por 1. Então essa conta não está fechando. Mas ela não está fechando no nosso entendimento porque os governos optaram por paulatinamente ir quebrando e destruindo a nossa base de contribuição. No momento que tu tem tantos CCs, os CCs não digo tanto, mas tantos contratos, tantos terceirizados, e hoje o município tem em torno de 1.400 cargos vagos, cargos já criados por leis que estão vagos. Então, não tem como uma previdência se manter assim, né? Então, nós achamos que o governo, ele primeiro tem que apresentar uma proposta onde ele corte na própria cara, onde ele nos dê essas respostas. Bom, aí botamos bola ao centro e vamos começar de novo, né? Eu quero saber uma questão foi informado pelo governo qual será a alíquota desse cenário? De contribuição previdenciária até 22%. Até 22%. Tá. Um cenário até 20% e outro cenário até 22%. Um 20 e a idade mínima? A idade mínima é assim, ó, o que acontece? Hoje, que é uma das coisas que nós também achamos assim muito, muito complicada, que é a questão do cálculo da aposentadoria. Hoje, como é que o servidor municipal se aposenta? É excluído 20% das contribuições, 20% das contribuições das menores, das menores contribuições, você pega 80% das maiores contribuições e você faz uma média, né, tirando obviamente vale alimentação, vale transporte, outras questões, pegando, né, a remuneração mesmo do servidor, o seu salário base e o que ele adquiriu ao longo da carreira. E aí se faz uma média. Então, desde 2003, o servidor que ingressou depois de 2003 no serviço público, ele não se aposenta mais com a integralidade, ele se aposenta com esse cálculo, né? Porque nós já tivemos uma reforma, né, previdenciária em 2013, tivemos outras ao longo do tempo. A última foi em 2019, né, a nível federal. Isso. E hoje, o que o governo está propondo é 60% de uma média. Então, tu vai fazer uma média e tu vai pegar 60% dessa média. O que, no nosso ponto de vista, vai impactar profundamente, né, a remuneração do aposentado no momento que a pessoa mais precisa. Porque vamos combinar, né, pessoal? Vamos falar sério. Todo mundo vai numa farmácia. Todo mundo já passou por algum tratamento, né? O SUS, ele é muito bom, mas ele tem algumas debilidades, né? Muitas vezes até, de repente, por falta de investimentos, não sei. Mas o SUS, ele é muito bom. Eu sou um defensor do SUS. E, muitas vezes, quando a gente vai para a saúde privada, os remédios são muito caros no Brasil. Então, tu vai pegar uma pessoa idosa, aposentada, quanto mais ela precisar, ela vai ter solapado, vai ter tido o seu salário quase tirado à metade. Então, isso é uma questão que nós achamos assim um ataque brutal.
Outra questão, a aposentadoria por invalidez também vai ser feita uma média de 60%. Bom, a pessoa se aposentou por invalidez, 60%. Uma pessoa que se aposenta hoje, na proposta, né, feita pelo governo, uma pessoa que se aposentar por câncer, por exemplo, precisar se aposentar, ela não vai se aposentar mais com a integralidade, ela vai ter tirado um bom percentual 40%. Do seu salário. Né? 40%. Então, tipo assim, quando as pessoas mais precisam, elas vão ter tirado boa parcela do seu salário, né? A questão da alíquota nós já falamos, né? Hoje... E tem a questão da idade, né, Matheus? Da idade. A questão da idade, que foi uma coisa que nos pegou muito de surpresa, porque hoje, por exemplo, a idade mínima para as mulheres, não sei dos professores, estou falando do geral, 55 a idade mínima, com 30 anos de trabalho. Né? A ideia, e o dos homens é 60. Né? São 5 anos a mais que as mulheres. Com 35 de contribuição. Agora eles querem aumentar, nesta proposta, eles querem aumentar 7 anos de trabalho para as mulheres. Muita coisa. Então, de 55... 62. E sem falar no cálculo da remuneração, que o Matheus já colocou. Então, tu pensa assim, ó, por que isso em cima das mulheres? Né? Hoje a gente sabe que mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Né? Que a mulher tem que dar conta do trabalho, da casa, de filho, quando, né, chefia a família sozinha. E mesmo que não esteja sozinha, sim, enfim, né, a sobrecarga sobre as mulheres assim, é maior. Sem dúvida. As mulheres vivem mais, lógico, estão vivendo mais, mas também estão adoecendo muito mais. Né? Então, ainda teve esse presente de mais 7 anos. Né? 7 anos 7 anos a tempo, mais. Né? Então, assim, ó, a gente entende, nós entendemos que tem coisas na reforma que precisam ser feitas, mas precisam ser coisas razoáveis, né? A gente tem que ter coisas razoáveis, não como foi apresentado. E eu vou puxar uma coisa que me impactou muito, que foi a fala do Luiz Fernando, vereador do PDT, me chamou muita atenção e eu não tinha me ligado, né? Bom, a empresa foi contratada para apresentar a reforma, colocaram tudo, mas assim... Não foi possível ler o conteúdo desta reforma antes de largar aos 4 ventos? Será que o pessoal responsável não teve a sensibilidade de ler? Olha, isso aqui não dá. Então, para analisar a razoabilidade. Né? Olha, agora, eles vão apresentar uma terceira proposta? Tem previsto isso? Esperamos que tenha mais diálogo, que sejam feitos grupos de trabalho para discutir essa reforma ponto a ponto. Né? Porque nós recebemos uma tabela, né, Matheus? Tabela do Word. Com ela pronta. O cenário hoje e o cenário depois. Né? PowerPoint e o Word está sendo muito forte, até para a gente fazer uma referência aqui. O Matheus falou sobre essa cartilha, vamos passar rapidamente. Reforma da Previdência, diagnóstico da situação atual, por que a reforma é necessária. Então, aqui vem falando, né, sobre o déficit atuarial, 4,5 bilhões, o modelo atual. Porque seria interessante eu explicar na cartilha, né, o que é um déficit atuarial. Sim, a maioria das pessoas, eu acredito, que não saiba o que é. E esse desenho é muito importante. Voltando aqui. Esse aí não. Esse dali, ó. Esse é bem interessante, né? O modelo ideal e o modelo atual. Bom, enquanto se apresenta isso, mas não se faz um mínimo esforço para que aquela proporção de cima seja, né, seja materializada, é muito fácil, não dá. Mas por que está assim? Ficou muito objetivo, assim, muito esquemático, né? Exato. Aqui a situação dos inativos e pensionistas, quer dizer, bonito, perfeitinho, todo parece feito por inteligência artificial, né? O resultado, 180 milhões, mais 35 milhões, 215 milhões, porque a reforma é necessária. Como isso te afeta? Aquilo que a gente falou que afeta na população, essa aí, né? De que os investimentos não vão acontecer por conta disso. Unidades básicas de saúde, escolas municipais de ensino infantil, quer dizer, coisas que não vão acontecer se não for feita essa reforma. Quem já fez a reforma... que a gente estava falando da última reforma do governo federal 2019, aí até do governo do estado, né? Foi 2021, né? E meio a pandemia ali que teve essa também, né? Mas precisaria também botar uma lupa, né, nessas cidades que fizeram a reforma. Quantas têm regime próprio de previdência? Qual era o salário dessas prefeituras, né?
Então, é muito fácil jogar ali os dados. Esquemático, e né? sem a gente, aumentar o... Conseguimos voltar à tela do YouTube para a gente finalizar lendo alguns comentários? Outra coisa que eu queria, se possível, eu queria colocar por exemplo, outra coisa que nos chocou muito, que nós achamos muito perverso nessas duas propostas apresentadas, é que, se eu não estou enganado, nas duas, a contribuição dos aposentados, se aprovadas essas propostas, ela vai ser a partir de um salário mínimo. Obrigada. Hoje os aposentados, eles contribuem, né? Antigamente os aposentados não contribuíam, já faz um tempo que os aposentados contribuem, mas eles contribuem em um percentual que excede, 14% que excede, né, o teto do INSS, que hoje é 8.100 e alguma coisa. Isso aí. 8.150 e poucos. Então, hoje, o aposentado, ele vai pagar 14% do excedente do teto. Com essa reforma, olha a severidade dessa reforma. O governo quer que um aposentado que ganhe um salário mínimo, com um salário mais precarizado, que a partir de um salário mínimo, ele já desconte, né, o percentual da reforma. Então, nós achamos, assim, mais uma vez, como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo ou perto disso vai ter mais o seu desconto? Eu recebi uma mensagem de uma colega nossa que mandou hoje: Matheus, tu fala isso lá no programa, porque eu vivenciei isso. E ela me contou a seguinte história: ela trabalha na saúde e ela atendeu uma pessoa, uma popular, que fez a seguinte desabafo para ela: olha, uma pessoa da população, não é servidor nem nada, né? E eu acho que dialoga um pouco, a gente estava falando da visão da sociedade sobre e tudo isso que está acontecendo. Ela pegou e disse assim: olha, se passar essa reforma, não, ela é servidora. Ela é servidora, desculpa, ela é servidora, e falou com essa minha colega na saúde, que também é servidora, e falou o seguinte: olha, se essa reforma for aprovada, eu já tenho um salário, né? Se essa reforma aprovada, eu não vou conseguir mais comprar remédios particular. Eu vou ter que me contentar com os remédios que o SUS oferece. Porque ela não vai conseguir mais pagar o plano de saúde. Porque ela não vai conseguir mais pagar o plano de saúde. Porque os nossos descontos, assim, pessoal, é assim, ó, é Previdência, plano de saúde, que é o IP, e alguns, acho que agora vai diminuir, se for aprovada, né, a isenção do imposto de renda, mas o imposto de renda, isso vai ali quase com 50% de desconto. Juntando tudo isso. Alto exatamente. Fica entre 40% e 50%. Tem que parar de pagar o plano de saúde. Não, e vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar, por exemplo, para além do servidor, para além dessa situação, que é uma situação dramática, né, que a colega coloca. Certeza. O impacto desses servidores que vão agora depositar todas as suas necessidades no Sistema Único de Saúde. O que vai impactar o Sistema Único de Saúde? Sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. Já é sobrecarregado. Nós temos mais alguns comentários aqui, só para nós prestigiarmos aí quem está nos assistindo. A cartilha segue no site, a Luciane Chami falando. A Cláudia Emanuele: o governo que diz que inovar é cuidar, mas não cuida dos servidores que estão adoecidos com a desvalorização e a precarização dos serviços. Quem sofre são os servidores e a população. A Lidiane também falando: além de se fazerem de louco de não ter visto esse rombo, estão gastando dinheiro com besteiras desnecessárias, que é aquilo da publicidade que nós estávamos falando. A Marília: uma vergonha os servidores não receberem reposição, chegamos em outubro e nada. Auxílio transporte, um descaso, não paga nem 2 passagens, vale alimentação, uma miséria. A população não é cega, isso é verba federal, a Lidiane falando. O Jonas, o procurador do município, que foi apenas defender o governo na audiência pública ontem, argumentou que não chama concursados por causa da lei de responsabilidade. Ele falou isso? Ele falou isso, mas o que nós sabemos é que o percentual hoje dessa lei de responsabilidade está empenhado com servidores,
né, com o pessoal, ele está em 43, alguma coisa. E o limite, se não me engano, o limite é que aí não pode mais, tem vários limites prudenciais, ele não pode passar de 53 a 54. Então quer dizer que nós temos 10% ou 11% de margem. Então, nós temos, o governo sim, pelo que a gente sabe, e se a gente tiver equivocado que nos corrija, não estamos falando de má fé. E estamos falando pelo portal da transparência, sim, né, é a única que tem base portal que da se transparência. tem. Então tem margem sim para fazer concurso e contratar. Não é essa a justificativa, né? Não. O IPASP poderia buscar a compensação financeira, buscar a compensação previdenciária. A Lidiane falando, gasta com publicidade, CCs, crachás. O crachá foi muito falado também. A gente pode explicar o que é a compensação previdenciária? Sim, rapidamente, porque acho que nós já extrapolamos um pouquinho. Rapidinho, assim, ó, tá. é que assim, ó, um servidor, quando ele vem da iniciativa privada, ou ele vem de um outro, né, ente público, quando ele entra para o IPASP, ele traz os valores. Por exemplo, a pessoa trabalhou, sei lá, 10 anos, 5 anos no setor privado, ele descontou o INSS. Quando ele ingressa na prefeitura, ele entra para o instituto da prefeitura, para o IPASP. Mas ele traz esses valores do INSS. Então, essa compensação previdenciária, mas o IPASP tem que buscar. Né? Essa compensação na outra fonte pagadora. No trabalho que ele tinha anteriormente. Muito bom esclarecer. A Cláudia Emanuele, CCs não contribuem com o IPASP, servidores estatuários, sim. Diminuam os cargos de confiança e nomeiem os concursados. Cortem gastos com publicidade, crachás, brindes, viagens, supérfluos. A Camila Lovato, se o IPASP não tinha dinheiro, não deveria ter comprado a sala no Office Tower. Tem sala no Office Tower. 7 milhões. Hoje é naquele prédio da MRU ali da esquina, né? Da André Marques com a Venâncio Aires. Que super investimento. A Maria Claudete, vergonha alheia a nossa reposição estar atrelada, a se não houver reforma não há reposição. O Jonatas Bach continua querendo saber quanto o CC que recebe 60 mil. Vamos comentar sobre isso, mas só para concluir aqui. A Lediane, num cenário de crise, contrataram CCs e contratados. Precisamos de espaço nas rádios, jornais, internet para dialogar com a população. As mídias, no entanto, não querem nos dar voz. Aliás, Luciane, aproveitando isso, nós estamos na contramão disso. Estamos sempre na contramão, sempre dando voz para todos. Inclusive, qualquer pessoa que queira se sentir representada ou trazer uma pauta, nós buscamos recurso para manter a nossa estrutura com a iniciativa privada, justamente para a gente ter esse espaço aqui. Então, temos espaço aqui para todos. A Seriane, bom ouvir os colegas, cansada de mentiras divulgadas na mídia pela gestão que trabalha para o empresariado e não para o povo. Faz campanha jogando a população contra os servidores. A Délcia, por nenhum direito a menos. E finalizando, a Cláudia, a Prefeitura de Santa Maria está entre as que possuem os salários mais baixos do Rio Grande do Sul e ainda querem nos condenar a trabalhar até morrer. E a saúde do trabalhador e a dignidade humana. Sobre esse assunto que o Jonatas falou, nós iremos trazer pessoas para falar a respeito. Foi uma notícia que saiu recentemente sobre uma pessoa com um salário de 60 mil reais. Então, até para nós tentarmos ver a veracidade dessa informação, a fonte, etc. A gente vai apurar direitinho como que está se dando isso, né? Trazer pessoas que possam nos dar essa... Gente, olha, é muito válida a participação de vocês e nós queremos, inclusive, dizer que é a primeira vinda de vocês. Então, sintam-se super à vontade, já tem o nosso contato. Qualquer novidade, nosso espaço é aberto. Temos nas terças e quintas o nosso programa aqui, justamente para isso. Então, nossas pautas são sempre organizadas e os convidados para a gente agregar para quem está nos assistindo, acompanhando, para nós mesmos, para todas as pessoas. Muito obrigada. Gosto muito de ver o Matheus lá com muita força, lutando. Nosso apoio, todas as lutas são válidas, extremamente necessárias. Parabéns pelo conhecimento, né, pelos argumentos, pela postura de vocês. E tenham em nós aqui a certeza de que os microfones estarão abertos. Eu que agradeço, muito obrigado por vocês darem essa oportunidade para a gente estar falando. Nós não temos realmente muitas oportunidades, né? E não estamos aqui criticando nada nem ninguém, mas é uma realidade. Então, muito obrigado por vocês concederem esse espaço para nós. É muito importante. Ganha democracia, né? Quando a gente consegue fazer esse debate. E nós, né, Leonara, estamos à disposição para debater no campo do ponto de vista político sobre a reforma, do ponto de vista da política social. Nós estamos à inteira disposição
para debater em qualquer espaço essa situação. Claro, não somos técnicos, não sabemos falar de números, aí tem que ter alguém técnico para falar disso. Mas do ponto de vista da política pessoal e do que impacta na nossa vida enquanto servidor, nós estamos aí para debater em qualquer espaço. E os colegas de vocês aqui dizendo, ó, parabéns, colegas, parabéns a todos pelo debate, parabéns, colegas Matheus e Leonara. Santa Maria não merece que seus servidores paguem a conta, todos prestam um serviço, muitas vezes, sob condições caóticas. Então, parabéns pela luta, porque muitas vezes é mais cômodo ou mais fácil não lutar, ou não se expor, ou não querer ficar em situação mal com o fulano ou com o fulano, aí a pessoa reclama só, né, por trás da internet ou em casa, é muito mais difícil a pessoa se posicionar, né? Eu gostaria de agradecer também o espaço que vocês nos deram, né? Gostaria de agradecer aos colegas que estão ali, né, incentivando também, prestigiando, né? Bacana. E para finalizar, eu gostaria de lembrar, né, que Santa Maria é uma cidade movida a comércio e a servidores públicos. É verdade. Né? Então, a gente pensa assim, o quanto é obtusa, né, essa proposta, que de certa forma vai retirar poder aquisitivo, vai retirar muitas coisas da questão da qualidade de vida dos servidores e aposentados, né? Eu costumo até trouxe uma comparação com aquele programa que tem os largados e pelados, que os aposentados vão ficar largados e pelados do jeito que essa proposta está posta, feras, né? Perto, da mesma maneira. Exatamente, né? Vamos sobrevivendo, porque vai ser sobrevivência, sobrevivência, né? Então, tem toda essa questão também da questão econômica, se é que isso, né, parece que estamos pesando muito mais do que a qualidade de vida das pessoas. E também tem a questão do adoecimento, né? Porque uma pessoa que está, né, com um projeto de vida, com todas as suas questões muitas vezes encaminhadas já na sua vida, tu tá num jogo e aos 15 minutos para finalizar o jogo muda todas as regras, né? Nossa. Imagina como fica a parte psíquica, né? E não só do servidor, de toda a sua família, a né? família, né? Os impactos. E as doenças, como o Matheus, inclusive naquela manifestação que tu fizeste lá no plenarinho, né? Falando sobre um familiar com câncer, a pessoa vai ficando mais velha, a possibilidade de problemas de saúde vão aumentando, tudo vai ficando mais difícil, e nesse momento essa queda financeira. Muito obrigada, né, Lucas? Obrigado, muito obrigado, Matheus, obrigado, Leonara, Cris, muito bom o debate, quero dizer que é só o primeiro em relação a esse tema, porque a gente tem adora muitos conversar. trâmites ainda, né? Tem todos os trâmites na Câmara de Vereadores, os desdobramentos, se vai ter uma nova proposta da Prefeitura. Tomara que sim, e melhor. E um espaço que está aberto para todos. Isso. Para quem defende a reforma como está, também está aberto. Foram convidados também. Sempre são. Não puderam comparecer hoje, mas está aberto para debate com vocês, ou vir aqui esclarecer alguma coisa que não ficou clara. Mas eu acho que é isso. Muito importante esse espaço. É de todos. De todos. Isso é importante dizer. De esse todos. espaço de todos vocês. Nós Obrigado. somos os mediadores. Eu queria mais uma vez agradecer vocês e fazer um agradecimento especial a todos os servidores e servidoras que acompanharam esse debate, né, que nós prestigiaram esse programa, e a todos, né, todos, mesmo não sendo servidores, todos que acompanharam esse programa. Muito bacana. Nós vamos ter que ler o da Maiara, da Maria Claudete, porque está muito bonito. Ó. Parabéns, colegas, parabéns a esse meio de comunicação que nos permitiu ser representados por esses colegas que são nota 1000 em defesa do servidor. Orgulho dos colegas do nosso movimento, estamos na luta. Gente, lindo. A Cláudia dizendo excelente debate, alto nível, parabéns aos organizadores e debatedores. E eles são ótimos de conversa também, porque eles estão mandando muitos comentários. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Nick, Lucas, aos nossos convidados, nossos patrocinadores, JF Gesso e Suzana Riga Investimento. Beijo, terça tem mais. Tchau!